Fala galera, estamos iniciando aí um projeto podcast Punhal, tá? É um podcast onde a gente vai trazer aqui como aconteceu a história dos punhais, tá? Como a gente iniciou esse projeto ali com os grupamentos especiais de infantaria da Força Aérea. E então a gente vai dar início, tá? Com o primeiro episódio, esse vai ser o episódio 01. Trouxemos hoje aí um ícone que iniciou todo esse projeto com a gente aí, né? Eu fui o restício aí. Nada mais justo do que o último punhal formado, né? Tocar esse trabalho aí, é o mais moderno. No meio militar, a gente... Nada mudou, nada mudou. Tá bom? Eu sou Léo Borges, sou bombeiro militar, guarda-vida do estado do Rio de Janeiro, tá? Então a gente vai trazer essa entrevista, essa resenha para vocês entenderem um pouco mais. O punhal repercute aí uma mística muito grande. Então a gente trouxe isso, né? A exposição com o nosso ilustre convidado hoje, Brigadeiro Almir. E aí, tudo bom, comando? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, um prazer, né? E uma enorme responsabilidade, né? Falar sobre a origem do punhal, como ele surgiu e toda a sua história, né? E eu vou tentar, né, realmente fazer jus aí a essa honra. E eu até trouxe uma colinha aqui, porque são nomes que você não pode esquecer, datas, né, para você seguir e tentar ser justo e correto com todo mundo que contribuiu para a construção e evolução desse seleto grupo que foi o Pelotão Punhal. Com certeza, isso Se eu esquecer o nome de alguém, por favor, não me xingue, porque também, né, a gente falha, né? Muitos anos de caserna já. Então, o senhor pode falar um pouquinho da sua história, assim, comandante, né? Da Força Aérea, né? Como iniciou, né? Ali, depois a gente pode chegar nessa parte do punhal também, que fica legal também o senhor contar um pouco. Eu sou brigadeiro de infantaria da Força Aérea Brasileira, estou na reserva já há 2 anos. Me formei em 1988, aspirante de 88, e tive o prazer me formei e fui servir no, então, BINFA 13, né? O Batalhão Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E foi uma excelente escolha que eu fiz ao final do curso, né? Vir para o Rio de Janeiro e servir naquele batalhão, porque, sem dúvida, sempre foi um dos batalhões mais operacionais da Força Aérea, com muita oportunidade de realizar cursos operacionais e com muita missão real para cumprir o tempo todo. Então, era o batalhão que não parava, era a máquina de guerra, como o pessoal chama até hoje, né? E foi dentro desse contexto de um batalhão que estava sempre em missão, sempre realizando as coisas, né, a missão real o tempo todo, numa correria enorme, que foi criado o pelotão nos idos de 1994. 94, né? 88 foi quando eu nasci. Quando o senhor estava ali começando. Eu estava me formando aspirante. Estava saindo da minha mãe ali. Essas crianças estavam nascendo. Mas o cordão umbilical já era de paraquedista já. Pois é, então falar do início do pelotão, a gente tem que lembrar alguns nomes que são essenciais, né? Vamos lembrar inicialmente que a infantaria da Força Aérea, ela exerce uma atividade um pouco diferente da infantaria do Exército ou dos fuzileiros navais na Marinha, né? A infantaria da Força Aérea, ela não existe, por exemplo, para conquistar terreno, né? Para tomada de território. Ela existe para prover a defesa, a segurança e a defesa das unidades da Força Aérea Brasileira. Só que existe sempre existiu uma guerra nossa, né, para mostrar, inclusive dentro da própria Força Aérea, que segurança de instalação você faz do portão para dentro, né, com guarita, sentinela, portão, aquela coisa toda. Mas defesa, ou seja, em tempo de guerra, de combate, você não faz do portão para dentro, você faz do portão para fora. Por quê? Porque se você tem uma força inimiga com morteiros, com lança-rojão, né, até com snipers, eles atingem facilmente uma linha de voo, um sítio de radar, né, qualquer instalação importante para a Força Aérea, a quilômetros de distância da base aérea. Então, para você impedir que esse pessoal atue, você tem que ter forças capazes de operar extramuros, né, e combater essas forças oponentes. Para que não chegue... Para que a ameaça não consiga atuar. Não adianta você responder depois que eles já atuaram. Depois já lançaram, por exemplo, morteiros em cima da sua linha de voo e já destruíram seus aviões. Você tem que ter patrulhas que atuam preventivamente. É assim que todas as forças aéreas do mundo que entram em guerra atuam, né?
E para você atuar fora da base, você tem que estar inserido no âmbito operacional. Base aérea, em geral, ela está onde? Dentro de cidades. Dentro de Em cidade. locais urbanos, né? Em região edificada. Então, você precisava ter uma tropa capacitada a operar em região urbana, né? E que fosse capaz de identificar e destruir essa ameaça em caso de combate, né? Estou falando de força aérea, estou falando de guerra, porque é a missão fim das Forças Armadas, né? A gente, graças a Deus, o Brasil é um país que não se envolve em guerra há muito tempo, né? Mas as Forças Armadas existem para se preparar para a guerra, né? Para defender o seu país em caso de conflito. Então, a mentalidade tem que ser sempre essa, combate. Se não for combate... Na Constituição existem as Forças Armadas, que é o braço direito do Estado para defesa, né? Que eu aprendi também, até no meu processo militar, né? Ele sempre falava, o que adianta você ter uma casa, vamos supor que a nossa casa é o Brasil, e não ter um cachorro cuidando. Era como se fosse a infantaria da aeronáutica, numa analogia bem simples, né? Tem que ter os cães ferozes ali, porque senão fica fácil de entrar, de invadir, fica fácil de usar qualquer tipo de... ali a casa tá vazia, não tem um cachorro cuidando. Exatamente. Assim, nenhum país do mundo abre mão de ter as suas Forças Armadas. E não é à toa, né? O Brasil não é o único, o mundo inteiro age desta forma. E aí, dentro desse contexto, né, a gente sempre sentiu a necessidade de ter uma tropa que tivesse condição de atuar, né, de uma forma mais específica, não aquela tropa regular ali, do recruta, né, que estava no serviço militar obrigatório. Você tinha que ter algo mais, você tinha que ter um plus. E aí foi dentro dessa realidade que aí nós temos que citar o nome do Topã, né, do então Tenente Topã, que era do Batalhão do Galeão na época e fez o curso de Operações Especiais do BOP, da Polícia Militar, em 93. Na época não era nem BOP, era Companhia Independente de Operações Especiais, se eu não me engano, era CIOSP, uma coisa assim. Então o Topã saiu caveira em 93, servindo no Batalhão do Galeão, e em 94 ele foi para o RJ, ele foi para o Santos Dumont, lá para o nosso batalhão, e começou a desenvolver o treinamento de um grupo pequeno, com outros militares, outros graduados, que também já tinham feito o curso do BOP. Né? Aí entrou o Sidraque, Abreu, Macedinho, né? Levou com ele outros militares que eram do Batalhão do Galeão, que também eram caveira, né? O Adarcelino, o Brandão, o Gilberto, e ele começou a treinar com esse pessoal, né? Desenvolvendo todo aquele combate urbano aprendido ali na realidade ele do tentando adaptar, lógico, né? Porque o BOP é uma unidade de polícia, tem uma atividade muito específica de polícia, né? Nós somos Força Aérea, então a gente precisava usar as técnicas de combate localidade que o BOP tem, que são excelentes, mas adaptando para uma realidade de Força Armada, né? Com certeza. E aí o Topã começou a desenvolver esse treinamento com esses militares que eram caveiras, e aí ele criou o tal do GEI, né? O Grupo Especial de Infantaria. Né? Foi daí que surgiu. Esse foi o embrião. Né? Foi o embrião, o GEI, né? O Pelops ele surgiu muito tempo depois. Em 94, criou o GEI lá, com esses militares, e ao longo do tempo, outros militares do batalhão, apesar de não terem o curso de Operações Especiais do BOP, eles foram se integrando a esse grupo e aderindo a esses treinamentos. Foram compondo ali... Compondo o grupo, né? E com o tempo a gente começou a ter militares que fizeram comandos, fizeram guerra na selva, que tinham curso de paraquedista. Então, a gente começou a agregar um grupo de militares que tinham uma formação muito boa, mas também muito ampla. Miscigenou muito, né? Muitos conhecimentos de várias áreas, mas para o fim da Força Aérea talvez iam querer... Eu estou tentando entender, né, também como tentou ali funilar para o objetivo da Força Aérea, né? Sim. Então, o que acontecia? A gente reuniu várias especializações, militares formados com várias especializações, e puxava um pouquinho do conhecimento de cada curso desse para aplicar dentro do que a gente precisava ter em um grupo de Força Aérea, um grupo de infantaria da Força Aérea, né? E outros militares que eram do batalhão, que não tinham os cursos de comando e tal, mas tinham um sangue na veia, né? Vibravam, DNA, também começaram a se reunir, né, a esse grupo e participar dos treinamentos. Isso começou em 94, até que em 96 já era um grupo um pouco maior, e aí saiu do padrão de grupo
para ser pelotão, né? Já estava com uma força no tamanho de pelotão. Já tinha mais elementos operacionais para atuar, né? E aí que foi criado o Grupo de Especial de Infantaria, se transformou em Pelotão Especial de Infantaria. Então, o GEI transformou-se em PEI. Isso, falando aqui, é rápido, né? Mas foram 3 anos de trabalho, de burocracias enfrentadas, fazendo ali a coisa acontecer, e treinando, e participando de atividades, e sem deixar de lado o trabalho do batalhão, porque esse pessoal todo concorria às escalas normais do batalhão, fazia as atividades normais do batalhão e continuava treinando e buscando se aperfeiçoar nessa atividade especial da infantaria. Que além das atividades convencionais que eles faziam do batalhão, ainda estavam se aperfeiçoando para atividades não convencionais. Exatamente. Que é o que eles herdaram ali, aquele conhecimento operacional, né? Com outros cursos, assim, das forças co-irmã, como comandos, lá no BOP, paraquedista, e trouxeram, então, para poder compor e começar ali, então, foi daí que surgiu essa ideia, então, dos Pelopes ali, vamos então acreditar nessa ideia de termos uma tropa especial aqui. E como surgiu assim a ideia do Pelopes? Foi logo depois disso ou teve uma demanda maior? Ainda demorou. Ainda tem, então vamos lá. Então eu falei até 93, 93 já era pelotão. Ao longo desses 3 anos que eu falei aí, né? Esse grupo começou a fazer vários cursos buscando especialização, então a gente fez sobrevivência no selva, sobrevivência no mar, montanha, São João del Rei com exército. O pessoal do BOP ministrou lá pra gente o curso de negociação de sequestro e resgate de reféns. Fizemos um curso de combate avançado no Parque de Material Bélico. Então, a gente estava buscando especializar aquela tropa, né? E aí, em 94, é que surgiu... nós precisamos... A gente percebeu o seguinte, a gente está com um grupo especializado, mas eu tenho comandos, eu tenho um paraquedista, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente estava precisando criar uma doutrina própria e padronizar procedimentos. E foi aí que surgiu o estágio, né? Que na época não era curso de operações especiais, era estágio básico de admissão ao pelotão especial de infantaria, era EBAPEI o nome, né? EBAPEI. E aí, em 94, ocorreu o primeiro EBAPEI, né? Fui lá na Ilha dos Ferros, né? Que era uma ilhazinha que tem ali na Baía de Guanabara, que era administrada pela Força Aérea, e uma ilha isolada, só tinha gente ali lá. Era a semana 0, né? Não, ali a gente começou a realmente formatar o curso, né? E os alunos desse primeiro curso foram exatamente esses militares. Que já tinham esses que já estavam ali participando das atividades, mas que não tinham nem o curso do BOP, nem de comandos, nem esses cursos mais específicos. E aí foi que nós começamos a integrar realmente o grupo e os primeiros soldados começaram a entrar no pelotão, né, a efetivamente integrar o pelotão. Porque, para quem não conhece aí, é importante destacar, na Força Aérea, o soldado, ele não é de carreira, ele não segue carreira, né? Ele, infelizmente ou felizmente, é uma opção da Força Aérea, ele entra pelo serviço militar obrigatório, né? Vocês sabem disso. Foi o meu caso, né? Foi o meu caso, né? Do Ferrari. E ele fica, no máximo, 8 anos na Força, né? Com 6 anos, ele pode ir a cabo e os 2 últimos anos ele passa como cabo. Então, o fuzileiro naval não. O soldado fuzileiro naval é um soldado profissional, concursado, que segue carreira e vai a sargento e vai embora. Então, são características diferentes. Mas aí a gente começou a ter soldado no pelotão e fizemos esse primeiro estágio em 94. No finalzinho de outubro a dezembro de 94. E ao final do estágio, do primeiro EBAPEI, o pelotão já consolidado, já treinado e tal, ocorreu o quê? Operação Rio. Operação Rio 1. E aí foi o primeiro batismo de fogo do pelotão, que foi a Operação Rio 1, logo depois do final do estágio. É essa dúvida que eu tenho, né? Porque é até engraçado, né? A gente tá conhecendo mais a história, eu sou um punhal formado e tô conhecendo mais. Operação Rio, eu achei que tinha sido somente uma só, então foram mais de uma Operação Rio? Na verdade foram... Tecnicamente chamaram de Operação Rio 1 e depois Rio 2, né? Foram muito próximas, tiveram algumas características operacionais, vamos dizer assim, um pouco diferentes de uma para outra,
né? Mas nós participamos das duas operações e sempre naquela tendência de ocupar as comunidades, né? O Rio de Janeiro já estava com problemas sérios De criminalidade com narcotráfico, ali, né? de criminalidade, e a ideia era reprimir o poder que o narcotráfico tinha nas comunidades, né? E aí a grande operação que a gente participou logo de cara foi a invasão do Complexo do Alemão. E nessa operação, assim, como funcionou o chamado para esse pelotão? Porque provavelmente, geralmente, quando é operações adentrar em território terrestre, né, eles levam o exército, né, os fuzileiros navais, a aeronáutica sempre fica mais na parte dela, né, que é a aérea, né, com aquele apoio aéreo. Como é que foi essa... Essa é uma dúvida minha, talvez até do pessoal. Como chamou, assim, a Força Aérea tem um grupamento especial. Como aconteceu? Foi uma reunião do Ministério da Defesa? O senhor lembra ainda? Eu, sinceramente, eu não sei lhe dizer assim nos detalhes. Como foi o chamado? Porque eu era tenente, né? E tenente, tenente é bucha, é ponta de linha também, né? A gente não participa das decisões de alto escalão, uhum. Mas a verdade é que a Força Aérea ela não participou só com o Pelopes, né? Na época era PEI. Havia necessidade de um efetivo muito grande, porque a gente realizou um cerco de todo o complexo do Alemão. Uhum. Então, esse cerco foi realizado pelas tropas convencionais, né? Então, o pessoal montou um cerco enorme. E aí o pessoal que era comandos, FE, os comandos anfíbios, o Paraçá, nosso Pelopes, né? Nosso pelotão, aquelas tropas que já tinham um treinamento melhor, mais específico, especializado, elas receberam missões diferentes. Então, a gente não participou do cerco. Né? Entendi. Eu posso adiantar aqui, posso dizer algumas coisas, né? Mas, por exemplo, na noite que ia acontecer, na madrugada que ia acontecer a operação, que estava mantida sob sigilo, aquela coisa toda, o nosso pelotão, por exemplo, recebeu a missão de infiltrar na comunidade lá, na Surdina. A gente infiltrou durante a madrugada, antes do cerco acontecer, e ocupamos uma posição que seria utilizada ao raiar do sol como zona de pouso de helicóptero para desembarcar as tropas convencionais que iam terminar de fechar o cerco lá em cima do morro. Então a gente entrou, incursionou pela comunidade na madrugada, tomamos posição, ocupamos, protegemos aquela zona de pouso de helicóptero, até que, quando raiou o sol, os helicópteros começaram a chegar e desembarcar as tropas que começaram a fechar o cerco na parte mais alta da comunidade. E os outros grupos especiais também tiveram missões similares, cada um com a sua missão. É interessante isso porque a história do pelotão do Punhal, né, herdou muito aquela técnica de combate urbano do BOPE do Rio de Janeiro. Né? Por ser uma realidade Rio de Janeiro, né, só quem vive no Rio de Janeiro sabe como é. Até hoje a gente tem problemas em comunidades, né? E interessante escutar, porque uma tropa convencional ela não saberia uma conduta de patrulha naquele momento ali, né? A gente vê Exato. que... Então, assim, usaram as técnicas do curso herdado, junto com, claro, os militares ali imbuídos na missão, né? De, vamos infiltrar ali na madrugada, que é o que o BOPE usa, né? Até os dias de hoje. Então, é legal ver que, assim, o pelotão teve uma trajetória de realidade, né? Herdou a realidade, filtrou, condensou ali para a realidade Força Aérea, mas na hora que precisou soube usar direitinho. E interessante também que a primeira missão real do pelotão foi proteger uma ZPH, uma zona de pouso de helicóptero, que é coisa de Força Aérea. Que é coisa de Força Aérea, exatamente. Assim, não foi, não. Proteger uma zona de pouso de helicóptero, né, infiltrar em um local e proteger para que um helicóptero nosso possa pousar e executar uma missão. É responsabilidade da Força Aérea. É uma responsabilidade nossa. Então, foi muito interessante isso aí. Depois que esse cerco ele foi complementado, foi executado, foi consolidado, esses grupos, né, especiais, eles passaram a atuar dentro das comunidades. Ali, a gente ficava meio que de stand-by, né? A gente ficava meio de stand-by ali. Foi nessa época que surgiu aquela situação do Disque Denúncia e tal. E quando, através do Disque Denúncia, a gente recebeu um input, na posição tal tem um grupo de traficantes escondidos, ou tem droga, tem armamento, aí a gente ia para dar o bote e para tentar capturar esses
esses meliantes, né? Ou recuperar essas armas e drogas. E aí, durante toda a operação, a gente ficou sempre... A gente ia, dava o bote, prendia o que tinha que prender, fazia o que tinha que fazer. Fazia incursão, retraía. E retraía para um QG que a gente montou dentro da própria comunidade, né? Então, esse foi o batismo de fogo do pelotão, né? Na época PEI ainda, que a gente começou a colocar em prática, em missão real, o que a gente vinha treinando, o que a gente vinha realizando. Aquele trabalho há algum tempo. E o senhor se lembra quem era dos primeiros, assim, o PEI? A gente sabe que é o Punhal 01, que é o Siqueira, né? José, eu acho também foi. José. Nessa época quando a gente fez o estágio já em 94, o Topão já não estava mais no batalhão, ele tinha sido transferido para a AFA, eu fui ser instrutor da Academia da Força Aérea. O Marcelo tinha assumido o comando do pelotão e eu era o 02 dele, né? Então, quando a gente realizou o primeiro EBAPEI, já era o Marcelo que estava à frente do grupo, né, do pelotão, e aquele pessoal que fez o primeiro curso, né? Então tinha muita gente, eu vou correr o risco de esquecer de falar nomes aqui. Mas a gente não tá aqui para o pessoal aí, ó, que acha que ninguém esqueceu aqui não, tá todo mundo na placa, tá todo mundo lá anotado, depois a gente bota as placas. Mas tinha muita gente boa, muito cara, porra, que vibrava e que acreditava no trabalho, né? É interessante, eu gosto, né, assim, a gente vem resgatando, né, com esse projeto Punhal, e eu comecei a dar uma estudada em casa de novo, olhar e volta aquela coisa, né, tipo, caraca, eu sou um elemento de operações especiais mesmo, eu dava um orgulho, que nem a gente estava conversando um pouquinho, a gente já estava vibrando de novo, e... Por exemplo, depois disso, né, a gente sabe que a Operação Rio, para a Força Aérea ali, foi um sucesso, o pessoal reconheceu, na nossa história a gente vê que as forças que atuavam mais nesse âmbito terrestre olharam para o pelotão como, os caras têm um pelotão operacional para atuar. Foi daí, então, que começou a surgir a ideia de assim, vamos... criar o Pelopes, como surgiu? Daí que começou mais ou menos, ou ainda tinha mais alguma trajetória? As coisas na Força Aérea, elas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Até hoje, eu acho que até hoje. Eu acho que as Forças Armadas ela tem essa característica mais conservador, né? De amadurecer as coisas aos poucos. A gente não faz as coisas assim, né? Vamos fazendo. Então as coisas vão acontecendo gradativamente, né? Essa operação, essa participação nossa nas operações Rio 1 e 2, eu entendo que ela foi muito importante porque a gente mostrou na Força Aérea que a gente tinha uma tropa capaz de executar esse tipo de missão. E que a infantaria da aeronáutica não cumpria a missão só intramuros, né? Extramuros também. Existia, dentro da própria Força Aérea, alguns setores que questionavam a necessidade ou até mesmo a capacidade da infantaria realizar missões extramuros, né? E a gente mostrou, existe a necessidade e existe a capacidade, nós estamos prontos para. Então, essa participação da nossa infantaria nessas primeiras operações, ela foi muito boa nesse sentido, né? De mostrar que, sim, se precisar, nós estamos prontos, né? E, claro, terminada a Operação Rio, o grupo continuou treinando, crescendo, buscando se aprimorar, né? Em determinado momento, o PEI deixou de ser PEI e virou POI, mas não era Pelotão Operacional de Infantaria, né? Já saiu de especial para operacional de infantaria. E desculpa, só uma curiosidade, eu tenho essa curiosidade, eu acho que talvez o pessoal da Força Aérea também tem. Desde que eu sirvo, acho que na época do Ferrarese também, essa tendência de mudar nome é uma coisa um pouco não sei se é da Força, né? Porque assim, eu peguei o batalhão saindo de Binfa 13 para Binfa RJ, aí agora é GSD. Tem essa que a gente tá vendo ali, né? Teve o EBAPOI, aí teve... Não, teve o GEI, EBAPOI, EBAPEI e depois o PEI. Vamos lá. Teve o GEI, que era um grupo. Que era um grupo de combate. O GC, grupo de combate, são 8 pessoas, 8, 9. Então, era um grupo porque realmente era uma fração pequena, era uma tropa pequena. Conforme ela foi crescendo, né, ela virou um pelotão. Padrão ali, 30 homens. Né? Uhum. Então, essa mudança de nomenclatura de GEI para PEI, ela seguiu o aumento dos elementos operacionais. Exatamente, do grupo. Entendi agora. Né? Até aí, natural.
Em determinado momento, deixou de ser pelotão especial, né, para ser pelotão operacional. Pô, por que mudou de especial? Eu não sei lhe dizer. Eu não. Não, eu também, eu sei que Não isso sei lhe dizer. é uma curiosidade, né? Entendeu? Que às vezes acontece muito. Entendeu? Isso aí foi uma mudança que aconteceu ao longo do tempo, porque, vamos deixar claro também, não existiam grupos assim só no Rio de Janeiro, né? Da mesma forma que no Rio de Janeiro havia militares vibradores, que buscavam aperfeiçoamento, que queriam melhorar, você tinha em outros lugares do Brasil, da infantaria, da aeronáutica, que também buscavam isso aí, né? Só que a coisa ainda não estava padronizada, porque cada um estava correndo atrás de se especializar, mas de uma forma muito estanque. Muito individual. Exatamente. E tem uma coisa que era bom lembrar, né? De onde surgiu o punhal. Isso, né? isso que eu ia perguntar. Por que punhal, pelotão punhal? É. Na Operação Rio, né, quando a gente fazia aquelas missões e tal, cada grupo tinha um código rádio. Né? Que é o normal das operações. Calango, montanha. Né? Então, E o nosso pelotão recebeu como código punhal. Então foi E aí a gente incorporou este nome, né, ao grupo e nunca mais saiu, porque eu acho que caiu muito bem ao grupo, né? E a gente incorporou, porque foi a primeira missão real que a gente participou. E aí virou pelotão punhal, e até hoje pelotão é reconhecido punhal, né? Como punhal, então, esse nome punhal, ele surgiu exatamente da Operação Rio, que era o nosso código rádio, que era a nomenclatura que usavam para nos identificar. Cara, legal, legal. E legal porque, assim, caiu bem o punhal, né? Porque é uma curiosidade, né? Que depois eu servi 8 anos, né, lá na Força Aérea, né? Fui do punhal desde 2008 até 2015. Eu entrei em 2007, no ano seguinte fui pro efetivo. E uma curiosidade interessante, né? Porque depois eu comecei a pesquisar, né? Depois tu vai ficando operacional, tu começa a enxergar outras tropas, né? Pô, comandos é uma caveira, comandos anfíbio é outra caveira, BOP é uma caveira. Aí punhal é um punhal, mas não quer dizer que não tenha a mesma doutrina. Porque é engraçado, porque nos outros pelopes a gente até brincava, né? Que existiam as caveiras chinesas. Não desmerecendo o pessoal dos outros pelopes, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu gostei de ser diferenciado nesse sentido. Porque o punhal com raio, né? Essa simbologia, se você vê outras forças de fora, Força Delta, Rangers, SEALs, eles não são uma caveira. A gente tem essa mania aqui no... Não é nem a mania, né? Digamos assim, já é tradição quase, uma tradição, né? quase, que no Brasil toda a tropa de operações especiais é uma caveira. Mas, e o punhal eu falei, cara, excelente. Pra mim, assim, particularmente, eu acho uma singularidade, né? Porque a caveira é um símbolo que a gente vê ali, é um símbolo de ciclo, né? De morte. Não tem a ver também, pessoal. A gente não tá aqui nunca fomentando a violência, né? Quando a gente começa a se expor, tem que tomar cuidado, né? Mas é um símbolo de superação, né? Tipo, é uma ressurreição ali, né? A gente tá ali pra vencer, a morte não assusta a gente. Então, o punhal, ele caiu muito bem, assim. Eu achei, cara, punhal, perfeito pra mim. No meu caso, e tem pessoas... Quando eu recebo assim, os feedback pela internet, no Instagram, o pessoal pergunta até hoje se tem o curso. O pessoal acha que ainda tem um curso, o pessoal queria integrar o punhal. E eu falei, cara, que interessante isso, né? As pessoas buscam informações na internet e querem saber mais do pelotão. Não é à toa que esse projeto tá para isso também, né? Para transparecer, mostrar. Existem. Mas qual é a diferença do punhal, do paraçá? Então estão sempre surgindo novos militares curiosos também, tentando entender o punhal. E aí, pô, o senhor como 01 aí já trazendo... Cara, isso aí vai me deixando feliz, assim, né? Eu tô descobrindo mais, enriquecendo mais o punhal. Fora os que foram meus instrutores, né? Sidraque, José, Abreu. Até hoje a gente tem contato. O Sidraque, inclusive o Sidraque pediu para ele participar. Ele ia participar, só que ele tá dando um curso tático lá, acho que é em Mato Grosso que ele tá lá. Mas o Sidraque, ó, se prepara aí, caveira. Tu vai vir, hein? Mas pode continuar aí, comandante. Bem, vamos lá. Mudou para POI, como eu falei, né? Isso foi em 1996. Não, peraí. Acho que foi em 96 que a Força Aérea entendeu assim, pô, já está na hora de a gente
efetivar esses grupos e padronizar procedimentos, né? E aí, nós tínhamos na época o Comando Geral de Operações Aéreas, o CONGAR, que era o órgão da Força Aérea, a qual estava subordinada a toda a atividade de infantaria da FAB, né? E aí o CONGAR, ele criou os PELOPs, normatizou os PELOPs, um em cada... Vamos lá. A Força Aérea, ela tem uma divisão de comandos aéreos regionais, né? Então, nós temos 7 comandos aéreos regionais no Brasil. Aqui Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas no Rio Grande do Sul, Brasília e Manaus, né? Então, Comar 1 até Comar 7. E aí criou um PELOPS em cada Comar desse, né? Subordinado ao comando do Comar e com atuação regional. Né? Então, cada comando aéreo regional, ele tinha subordinado a ele, dentro do batalhão de área ali, um PELOPS. E aí foi que ele criou o COESD, que era o curso, né, de Operações Especiais de Segurança e Defesa. Né? E aí já era PELOPS, que o PELOPS mudou de nome de novo, né? Criou o COESD, padronizou o curso. E colocou o Rio de Janeiro, o Santos Dumont, lá, o nosso RJ, como a unidade formadora do COESD. Então, os oficiais e sargentos dos PELOPS de todo o país faziam o COESD lá no Rio de Janeiro, quando falo no Rio de Janeiro, é no Batalhão Rio de Janeiro. Né? No batalhão. Lá no RJ, né, no nosso batalhão. E depois eles levavam essa doutrina para os seus PELOPS. Né? Por quê? Porque os cabos e soldados, por motivos logísticos e até financeiros, não dava para trazer todo mundo para o Rio de Janeiro para fazer o curso. Então, os oficiais e sargentos, eles vinham para o RJ, faziam um curso aqui, o COESD, né? E quando se formavam, eles voltavam para os seus PELOPS regionais, né? E lá eles faziam o estágio de Operações Especiais de Segurança e Defesa para os cabos e soldados daquela região. E aí os PELOPS estavam funcionando desta forma. E como eram grupos regionais, eles tinham a tendência a se especializar dentro do seu ambiente operacional. Então, é lógico, o pessoal de Manaus e Belém, né, tinha aquele basicão do COESD, mas depois eles buscavam uma especialização maior em selva. Né? O pessoal de Recife, né, tinha aquele basicão, mas fazia o curso de Caatinga, coisa que nós não fazíamos aqui no Rio de Janeiro, por motivos óbvios. Né? A gente aqui no Rio de Janeiro... Nosso ambiente é mais urbano. Né? Além do urbano, tinha a parte de montanha, porque o Rio de Janeiro, o terceiro comando aéreo regional, ele engloba região Rio, Sudeste, Minas e Espírito Santo. Né? Pô, Minas tem muita montanha, então a gente também fazia parte de montanha. Né? O pessoal lá do Planalto Central, lá de Brasília, pô, tem um Cerrado, né? Tem o Pantanal. Então, cada grupo, cada PELOPS desse, ele tinha essa formação do COESD e depois eles buscavam uma especialização regional, porque era um ambiente operacional em que eles provavelmente iriam operar, se fosse o caso. Né? E aí nós tínhamos os 7 PELOPS e tínhamos o Paraçá, né? Que sempre foi uma tropa de operações especiais e que era muito conhecida pela parte de salvamento e resgate. Né? O SAR do Paraçá é conhecido no Brasil inteiro pela sua atividade de salvamento e resgate, que é importantíssima. É uma referência de salvamento e resgate de Forças Armadas do mundo. Né? E aí a gente teve essa padronização e os PELOPS estavam funcionando desta forma, buscando treinamento, buscando aperfeiçoamento e buscando uma prontidão operacional, ou seja, estar sempre prontos. Né? Essa era Era como se fosse a rota da gente, né? É um pelotão de reação, né? É assim. Sim. Porque nos batalhões convencionais, por exemplo, existia. Eu fui PA, né? Fiz lá o estágio de polícia da aeronáutica. Só que aí, por exemplo, que nem o senhor falou, tinha já os PELOPS. Sim. Então, caso, por exemplo, eu mesmo lá no Punhal, eu lembro que a nossa rotina, o QTS, era incrível, né? Porque era até eu que às vezes fazia o QTS junto com o pessoal lá da sanitização, da Maceno. A gente botava assim, vamos fazer o que segunda-feira? Segunda-feira é tiro. E terça? Terça a gente conseguiu o salto na brigada. E quarta vamos para Itacoatiara e fazer um rapel, aí o Tenente Cavigias. E
eu falei, caraca, e que a rotina nossa era diferenciada, Totalmente. porque caso a gente tinha que ter uma incursão, né, operacional, por isso que é operações especiais, não é porque é melhor, que é especial naquele momento. E aí eu gostava disso. Então, quando eu saí da PA pro Pelopes, que no caso era o Punhal, eu fui sortudo de estar no Rio de Janeiro e fazer o curso ali, Sim. né? Que é o que vira o estágio, né? O OESG, mas a gente englobou com os oficiais, todo mundo. Eu era feliz naquela rotina ali. E aí a gente não tirava alguns serviços, né? Porque, por motivos óbvios, às vezes a gente ia estar em casa e ia ser acionado. Foi que depois até o senhor vai falar do Haiti. Sim. Eu fui pro Haiti nesse caso, assim, acho que foi em menos de... Foram 24 horas. Foi 24 horas. Minha mãe começou a chorar, terremoto no Haiti. Eu lembro que eu fui no mercado, eu comprei 30 miojos. Tipo assim, eu vou tentar... Aí virou curso. Virou curso. Eu peguei a mochila, falei assim, cara, vou botar miojo, sei lá, vou tentar aqui fazer minha mochila para curso. É como se a gente fosse fazer um curso do Punhal de novo. Eu acho que esse exemplo aí do Haiti, o Pelopes, ele cumpriu muita missão muito específica, nem todas dá para detalhar aqui, né? Mas essa missão do Haiti foi o grande exemplo, né? Da capacidade, da prontidão operacional do grupo, né? Eu lembro que, nesse momento, eu já era major, comandante do BINFA, né, do batalhão. E eu lembro que, era uma sexta-feira, eu recebi o telefonema do comandante do Comar, né? Vamos lá. Todos devem lembrar daquele terremoto que aconteceu lá no Haiti, né? Em 2010. E que 2010, iníciozinho de 2010, se não me engano, janeiro de 2010, né? Que matou muita gente, inclusive tropas nossas que estavam no Haiti, né? O Haiti desde 2004, os fuzileiros já que a ONU tinha uma missão de paz no Haiti, né? E havia um batalhão brasileiro nessa missão de paz da ONU, era sempre um general do Exército Brasileiro que comandava a missão de paz da ONU lá no Haiti. E quando aconteceu esse terremoto, muita gente morreu, inclusive militares nossos faleceram naquele terremoto. O governo brasileiro, ele, querendo ajudar o país, ele ofereceu o nosso hospital de campanha da FAB, o HCamp, né? O hospital de campanha, para socorrer as vítimas, a população haitiana. Obviamente, o Haiti aceitou de imediato, o país estava um tumulto só. E aí o governo brasileiro começou a montar, a Força Aérea começou a se montar a estrutura para levar o hospital de campanha para o Haiti e operar no Haiti. E apesar de nós termos tropas brasileiras lá no Haiti, na ONU, essas tropas elas não estavam a comando do governo brasileiro, né? A partir do momento que você entrega uma tropa para a ONU, essa tropa ela está à disposição da ONU, ela obedece às ordens da ONU e ela tem missões específicas, né? Então, esse hospital de campanha era uma ação do governo brasileiro, não era missão de ONU. Então, ela não tinha vínculo com a tropa que já estava lá. E a Força Aérea, acertadamente, entendeu que, eu preciso botar uma tropa para garantir a segurança desse hospital. O país estava um caos, né? As pessoas faltava tudo no país, principalmente água, medicação, alimento. Eu estava lá. Né? Então a Força Aérea entendeu que precisava colocar gente guarnecendo a segurança, provendo segurança àquele hospital. Né? E, como foi tudo muito às pressas, muita correria, porque, foi um terremoto, né? Quando não foi planejado. Espera, né? Eu lembro que, era sexta-feira à tarde, assim, tocou o telefone, era o comandante do Comar. Almir, precisamos mandar um pelotão para fazer a segurança do HCamp que tá indo pro Haiti. Eu, brigadeiro, excelente, quando? Amanhã. Aí eu, como? Que isso, comandante? Não, amanhã. Aí o caraca, aí, de imediato, né? Acionei o pelotão e, plano de reunião, aquela coisa toda. E, no outro dia o pelotão estava pronto, armado, equipado, na correria de sempre. E eu lembro que o passaporte a gente fez o passaporte... No mesmo dia. A gente fez contato lá com o Itamaraty, o conselheiro lá do Itamaraty. Militar, né? O cara, o meu reconhecimento ao Itamaraty nisso aí, a pronta resposta que nos foi dada, a gente acionou lá, mostrou a necessidade do que estava acontecendo.
Eles designaram uma equipe no sábado, estavam lá na base aérea, né? Fazendo aí o passaporte na hora. Ele me disse qual era a documentação necessária, aquela coisa toda. E, enfim, saiu tudo na hora ali, pô, com o pessoal do Itamaraty, no sábado, trabalhando lá para fornecer para a gente a documentação necessária. O pessoal embarcou e passou um mês lá, direto, né? Sem rendição. Sem rendição. Eu lembro que eu tirava... zero alteração. Zero. Nenhum problema disciplinar, nada. Pô, e a tropa foi para lá sem estrutura, porque o país estava, né, tinha acabado de passar por um terremoto. Pô, e aí o que você falou, a tropa foi, pô, missão dada é missão cumprida. O pessoal vestiu a camisa, foi embora, ficou um mês lá e eu ficava por telefone tentando saber o que estava acontecendo, pô, tentando dar o suporte necessário. Mas a tropa foi, cumpriu a missão e voltou de uma forma excelente. Pô, eu tava lá, né? Legal que vai remetendo aqui de novo, né? A gente sabe como é que foi? Eu cheguei a raspar o cabelo todo. Botei na zero, eu fui vibrando. Olha que loucura. Tava achando que ia fazer curso de novo. Eu falei, cara, eu vou vibrando, é uma missão real. Não, porque a gente treina, né? Tem muito ambiente hostil, a gente não sabia. Eu lembro que a gente estava voltando de uma escolta de armamento com os batedores. Até teve um batedor que faleceu perto dessa época, então a gente fez a escolta dele, voltou. Aí o tenente Cavigias na época, né? Hoje é major, né? É major ou coronel? Não sei. Coronel. É coronel? Opa, eu vou pagar 10 aqui. Coronel Cavigias, na época tenente. Coronel? Qualquer coisa eu pago 10, é mais antigo. Ele entendeu, punhal, aquelas coisas. O que aconteceu? Ele acionou, a gente saiu dessa escolta, fomos jantar no rancho. Aí ele, pessoal, se prepara. Aí a gente olhou um pro outro assim, né? O pessoal do pelotão voltando, a gente ia desarmar, né? A gente falou, cara, acho que a gente vai pro Haiti. Porque tava aquele alvoroço, né? Na televisão. Tava repercutindo na mídia ali, terremoto. Eu peguei 3 terremotos lá. E aí, quando a gente chegou lá, não tinha realmente estrutura. A gente foi junto com a UCI, que eu acho que era a unidade... Celular de intendência. Celular de intendência. Então, eu ajudei Chegaram a montar as barracas. Exatamente, não tinha nada. A gente olhou um campo assim, virou curso. Área verde. Essa aqui é a área verde, ó. Vamos montar as barracas aí e vamos começar. E aí a gente começou. Aí, na época, pô, o trabalho incrível que todo mundo do Punhal reconhece sempre, o do F. Santos. Sim. Ele, um oficial ali que, cara, a cabeça dele para organizar, planejar, fazer era absurda, né? A gente era elemento de execução, ele designava ali, ó, vamos ter que ter um pelotão aqui. Então a gente cobriu uma área do hospital que estava desguarnecida, porque a gente estava extra quartel ali era o Brabate 2. O Brabate 2, eu lembro que estava diagonal, assim, né? Porque ali surtiu algum efeito também. Então a gente começou a fazer ali, a gente escutava tiros de madrugada. Então a gente não podia, assim, não existia rendição. Quem fazia a segurança dos hospitais era um agente ali do Punhal, aí compôs um pessoal da PA, da Companhia de Infantaria, porque a gente já não tinha efetivo naquela época, né? O efetivo era bem reduzido e era 0 por 0. Eu lembro que, assim, a rendição era 12 por 12. A gente dormia 12 horas, acordava 12, e aí vinha outro pelotão, e a gente ficava nessa. Fiz meu aniversário lá no Haiti, pô. 22 anos eu fiz lá. Pessoal, eu lembro que o pessoal lá, Camargo, Valadares, levaram um bolinho da Ana Maria, né? Tipo aquele... E aí, parabéns, eu não queria nem acordar, que tá cansado. Teve até comemoração, tá bom, pô. Tava ótimo, cara. E foi uma das experiências pra mim, assim, né? Complementando aqui o assunto do Haiti, que é aquilo que todo elemento de operações especiais quer, quando realmente tem no sangue essa vontade, né? A missão real. Sim. Então, pra gente, era tipo o batismo de fogo da Operação Rio. Pô, agora... vocês que entraram depois, que não pegaram a Operação Rio, foi uma missão realmente... Foi uma missão real. Onde, cara, a gente tá indo pro desconhecido. É o que falaram pra gente lá no curso. Ali era um treino, uma simulação, né? A gente foi testado, elevado a as máximas ali, né, da mentalidade. Durante o curso, é isso. Durante o curso, pra gente ter um autoconhecimento. E aí eu fui com o cabelo raspado, com o miojo na mochila, sem saber o que tinha que fazer, montando barraca lá e vamos cobrir isso aqui. Cara, foi assim, pra mim, uma das experiências que eu carrego hoje, quando vejo o livro de história, teve o terremoto e tal, eu falo, cara, eu tava lá, mano. Eu tava lá, conversava com os americanos lá, então assim, eu vivi uma operação real, né? Isso, pra qualquer elemento de operações especiais, é o ápice, né? Das Forças Armadas, né?
Eu entendo que de qualquer força armada, o militar profissional, né? Profissional. Assim, porque é o que eu falei logo no início, a gente treina para uma guerra que talvez nunca venha, né? Mas quando você pega algumas missões reais e você cumpre, você vê que aquele treinamento todo que você fez, por tudo por qual você passou, caraca, eu apliquei. Isso aí, eu acho que isso Isso sentimento de realização profissional nossa, né? Que a gente sente que a gente consegue aplicar tudo aquilo que você treinou, que você se preparou para executar, né? Isso é muito importante. E isso foi muito bom para o pelotão, porque vocês viram a coisa acontecer e vocês mostraram para a Força Aérea, como instituição, que, o pelotão estava pronto. Podia contar com o pelotão. Pode pagar a missão que a gente executa, né? Isso foi muito bom para o pelotão. Porém, não durou muito tempo, né? Teve esse exponencial, chegou um momento em que... Isso é até interessante a gente conversar aqui, né, comandante? Porque o pessoal pergunta muito, né? Por que o pelotão acabou? Por que o pelotão não volta? E a gente sabe que as doutrinas mudaram, né? Como a sociedade dinâmica muda o tempo todo, então as instituições se remoldam também para um novo modelo de defesa, talvez, de uma infantaria mais ligada ao outro segmento de defesa. Eu acho que quando eu estava saindo já em 2015, estavam começando a criar a infantaria, acho que é de antiaérea, né? Eu não sei se isso não. A antiaérea, eu tive o prazer de... Meu último cargo como oficial-general da Força Aérea, né? Foi exatamente comandar a Brigada de Defesa Antiaérea. Legal. Que é uma outra história, né? Isso. A antiaérea na Força Aérea, ela é mais antiga do que o Pelópis. E não sabia disso, não. A antiaérea, ela começou... Da mesma forma que o Pelópis começou ali, aos pouquinhos, né? A antiaérea, ela começou lá em Canoas. O primeiro grupo de artilharia era Companhia de Artilharia Antiaérea de Autodefesa, CAAD, né? Lá no batalhão de Canoas. E aí ela foi crescendo, e até que se transformou numa brigada com 3 grupos, um em Manaus, um em Anápolis e o de Canoas, né? Que eu tive o prazer e a honra de comandar a brigada como um todo como oficial-general. Mas aí seja um papo para outra brincadeira, para outro podcast. Para outro podcast. Né? Mas, vamos lá. Então, o pelotão, ele começou a sua história lá em 94, né, com o Tupã, criando ali um grupo, e né, a gente foi vendo aqui esse crescimento lento e gradual, mostrando ao que veio, mostrando que era um grupo, né, preparado e que a Força Aérea precisava ter tropas desse padrão, desse nível, né? Infelizmente, nem todo mundo concordava com isso, né? A gente tem que... havia dentro da própria Força Aérea, e vou dizer que até dentro da própria infantaria, alguns que não concordavam com uma certa resistência. Havia uma resistência aos pelotões de operações especiais, né? E aí, eu falei ainda há pouco que o CONGAR criou o COESD, né, que era o curso de Operações Especiais de Segurança e Defesa, que formava os oficiais e sargentos, e esse pessoal voltava, depois de formado, para os seus pelotões, para os seus pelopes, e faziam o estágio de Operações Especiais de Segurança e Defesa para os cabos e soldados. Em determinado momento, não lembro em qual comar aconteceu, mas durante um desses estágios de Operações Especiais de Segurança e Defesa, houve algum excesso. Né? Alguém fez besteira, sempre tem quem faz besteira, né? O pessoal de todos os pelopes eram militares sérios, competentes, vibradores. Profissionais, né? Não era só o nosso. É claro que a gente acha que o nosso sempre é melhor, né? Mas tinha muita gente boa, muita gente operacional, muita gente, competente em todos os pelopes, tá? Mas durante um desses estágios, houve algum excesso, alguém fez besteira, alguns alunos saíram machucados, e aí a autoridade na época, assessorada, na minha opinião, de uma forma equivocada, resolveu extinguir os pelopes. Por conta muito rápido, né? Por conta deste evento que aconteceu. Que eu acho que foi ali Opa, vamos aproveitar isso aí. Vamos aproveitar esse gatilho para poder dessas pessoas que não concordavam com a existência do pelopes. E aí houve esse evento, infelizmente, que resultou
na extinção. Então, o mesmo Congar que criou os Pelopes anos antes, né, e normatizou, padronizou aquela coisa toda, decidiu por terminar com os pelotões de operações especiais. E aí, numa canetada, né, numa decisão de comando, a gente é militar, né? Ordem dada, ordem cumprida, né? Não questiona a ordem, a decisão do superior hierárquico. A ordem veio e a gente teve... Aí eu tive o desprazer, na época, aí eu já era tenente-coronel, comandante do BINFAI. Eu tava né? lá, eu tava lá. E aí eu tive o desprazer de ter que cumprir essa ordem, né? De, ok, veio a determinação. E aí os Pelopes foram extintos, deixaram de existir. Né? E hoje, na Força Aérea, a única tropa reconhecidamente de operações especiais que faz essa atividade é o Paraçar. Né? O Paraçar tem o seu ramo de operações especiais e tem o seu ramo de salvamento e resgate. Né? E a gente perdeu essa tropa regionalizada, essa tropa mais na mão dos comandos aéreos regionais, porque o Paraçar, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É uma unidade. E essa tropa de pronto emprego, né? Mais ali formada para atuar no dia a dia dos comandos aéreos regionais, infelizmente a gente perdeu. E eu não sei se... Eu lembro que na época eu estava lá, né? Porque acabou. E eu lembro que teve essa transição até do Paraçá, né? Eu não sei se que o pessoal começou a transitir para Campo Grande. Sim. Que falaram, não, vamos tirar o Paraçá do Rio de Janeiro, que era ali o 3º do 8º, da tradição, o pessoal ali dos Afonsos, né? Vamos para Campo Grande, o efetivo vai. Tinham punhais na época lá já no Paraçá também, né? O pessoal... Sim. Para o pessoal até entender, né? O pessoal fez... Quando fazia um curso de operações especiais na FAB, que era o punhal até então, depois ia até para outras unidades operacionais, né? O Paraçá, né? Servia em outros lugares. E aí falaram que iam criar, eu não sei se chegou a criar o EOE, que era o Esquadrão de Operações Especiais lá em Campo Grande. Não sei se o senhor sabe se... Na verdade, da mesma forma que o punhal passou por mudanças de nomenclatura e de realidades, né, o Paraçá e diversas unidades da Força Aérea, ao longo do tempo, também passou por algumas modificações de estrutura, de designação, né? O Paraçá, na verdade, o nome oficial do Paraçá é Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, é o EAS. É o EAS. Né? Em determinado momento, eu não sei dizer datas, que eu não era do esquadrão, nunca fui do esquadrão, o Paraçá ele passou a ter esse binômio, né? Dentro eles tinham um pessoal que já eram operações especiais, já tinha curso de comandos, de guerra na selva, comandos anfíbios e tal, né? E tinha um pessoal que era só SAR, né? Então, eu acho que eu não tenho autoridade para falar do Paraçá, porque eu nunca fui de lá, inclusive, né? Mas pelo que eu lembro, assim, o militar que entrava no Paraçá, né? Ele fazia primeiro o curso SAR, ele saía resgateiro, né? Ele saía a resgate, né? E depois ele ia se especializando, fazendo os cursos operacionais para se transformar em operações especiais, né? Para conseguir ser operações especiais. Então, o pessoal que só fazia o curso SAR, ele era resgate, salvamento e resgate, e ao longo do tempo, quando ele conseguia fazer determinados cursos operacionais, ele passava para a atividade de operações especiais. Eu acho que está assim até hoje. Mas aí teria que entrevistar alguém da área. A gente vai chamar algum pessoal do Paraçá. Eu tenho vários amigos de lá, né? Por exemplo, os próprios punhais, Cavigias. Sim, saíram. O Benevides está servindo lá. Tem até o Caveira Roberto, né? Que a gente salta, né? Do salto livre lá. Ele tem a escola lá junto com a galera lá, a equipe, né? Ele tá até nos Falcões, foi filmar lá, fazer um câmera. Salve aí, Roberto. Ele é para comandos. Então, assim, eu acredito que teve até pessoas na época dessa transição para Campo Grande, porque teve punhais, que são SAR também, que são operações especiais, que não queriam ir para lá, queriam continuar no Rio, como SAR ali, né? E aí depois eu acho que meio que se perdeu um pouco disso, eu não sei como está hoje, a gente vai chamar depois para a gente saber como é que é, mas é legal porque tem pessoas, né? A elite, hoje a elite da FAB é o Paraçá. Naquela época, existiam, que eram 2 tipos de missões diferentes, que eu entendo. Sim. Que a gente era que nem que o senhor explicou desde o início. Era um pelotão de operações especiais extramuro, né? Defender a área regional e cada região ia ter a sua especificidade para poder atuar.
quando acabou isso, agregou tudo pro Paraçá. Agora é tudo com eles. É. Se levar o pé da letra, né, a atividade que a gente exercia não era bem uma atividade de comandos, né? Era uma atividade especial, diferenciada, né? Porque existem a mais atividade de módulos até. comandos é um pouco diferente, né? Eu não vou entrar aqui, a gente ia levar mais o podcast inteiro para falar, né? Mas a gente precisava e precisa ter essa força, essa tropa especializada, melhor preparada, né? Como eu disse antes, a Força Aérea, ela tem no seu contingente dos batalhões os cabos e soldados que vêm de serviço militar obrigatório, podem engajar, podem permanecer um determinado número de anos dentro da força, mas não baixa, né? Tem uma rotatividade. Mas eu preciso ter um pessoal melhor preparado, né? Isso que você falou do pessoal sair do Punhal e ir para outros lugares é uma característica das Forças Armadas. Nós temos transferências, movimentação, que a gente chama, né? Então, hoje você está servindo aqui, amanhã você está servindo em Campo Grande, ou em Brasília, área ou federal, em né? Manaus, né? Então, os oficiais e sargentos, eles hoje estavam no pelotão, amanhã estavam em outro lugar, né? O próprio Topã, que foi o criador, depois ele saiu, foi para a AFA, e daí foi para outros lugares. O F. Santos, que, pô, era um oficial diferenciado, né? Sempre foi para a AFA. Né? Um oficial diferenciado, né? Ainda. Pô, também foi para a AFA e foi para outros lugares, Cavigias. Eu próprio saí do batalhão, voltei, saí de novo. Né? Eu, há pouco tempo, acho que ano passado, eu encontrei o Paulo Sérgio, foi do meu turno. Paulo Sérgio. Acho que agora está em Anápolis. Entendeu? Então, essa rotatividade dos oficiais e sargentos dentro do país é natural. E aí, é claro, um sai e outros chegam para compor o pelotão. Quando o pelotão foi extinto, aí você perdeu isso, né? Você parou de formar gente e aí, com o tempo, agora só tem a mística, tem a lembrança, tem a saudade, né? Mas, infelizmente, a gente deixou, os Pelopes deixaram de existir depois desse evento aí da determinação do Congá. Mas eu tenho esperança que um dia a gente volte a ter... É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que o senhor acha da... Né, a gente já chegando nessa fase, né, final, o que o senhor acha, assim, se a FAB ela ainda tem esse interesse em resgatar os Pelopes novamente, ou o senhor acha que, eu acho que a infantaria da FAB hoje ficou um pouco mais voltada a outro segmento? Assim, porque hoje eu não estou mais lá, né, então não sei. Bem, vamos lá. Eu não posso falar pela FAB, né? Isso, não mas... pela FAB, mas a opinião do senhor, assim... Vamos lá, eu acho que não cabe mais, dentro da atual estrutura da Força Aérea Brasileira, pelotões de operações especiais. Não com essa nomenclatura ou com esse mote de operações especiais, né? Eu converso muito com o pessoal da infantaria, principalmente, né? É claro que a gente sente a falta de ter um grupo melhor preparado, de um grupo... bem treinado e equipado e pronto para cumprir qualquer missão, né? Eu acredito, tenho esperança que um dia a Força Aérea perceba essa necessidade de ter um grupo de ações táticas, uma força de reação rápida, né? Dê um nome que quiser, né? Mas o importante é que se perceba a necessidade de ter uma equipe melhor treinada e que atenda à necessidade do dia a dia dos batalhões, regionalmente, né? Porque a tropa de operações especiais da FAB hoje é o Paraçá. Isso é indiscutível, ninguém questiona mais isso. Mas nós de infantaria, nós Força Aérea, né? No meu entender, a gente precisa ter tropas diferenciadas em cada região, em cada cidade, né? Em cada batalhão, que possam cumprir aquelas missões que a gente cumpria e que numa situação como aquela que foi do Haiti, que eu falei, né, a gente tem uma tropa... Pronta resposta. Tem a condição de responder rapidamente, de reagir rapidamente e estar pronta, né? Porque a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer e quando será necessário ter uma tropa dessa na mão. E você não prepara uma tropa dessa de uma hora para outra. Não prepara. Ué, o curso do Punhal mesmo é internato, né? O meu acho que foi 3 meses. A maioria dos cursos você não vai para casa, né? E aí, pô, o cara quando sai do curso, ele sai acelerado, ele sai... Mas aquele... Ele ainda não tem experiência, né? Ele saiu ali com aquela bagagem grande, mas só depois, ele com o vai dia a dia, cumprindo a missão, fazendo os treinamentos, cumprindo as missões do dia a dia, é que aquela irmandade vai sendo criada, aqueles laços de amizade,
vão sendo criadas, você confiar no teu colega que está do teu lado ali, né? Você sai numa patrulha, por se tal com o ponta ali, você sabe que a vida de todo mundo ali está dependendo de todo mundo. A responsabilidade ali esse conhecimento, essa irmandade, essa confiança, né, no cumprimento da missão, você só adquire com o tempo, com o treinamento, com o convívio, com o dia a dia. Isso não se faz de uma hora para outra. Entendeu? E é interessante, né? Porque a gente vê muito isso, é a minha opinião também, né? Existe muito ego, né? Aquela coisa de eu sou o melhor, não, mas eu sou o melhor, é que nem o senhor falou, cada um vai ter a sua missão. Ninguém é melhor nem pior, é diferenciado. Eu sempre tento levar isso pra mim, né? Eu mesmo, na época do Punhal, eu terminei o curso, a gente termina... E aí, logo em seguida, a gente já foi inscrito, né? Porque toda operação especiais tem que saber técnica de filtração. Então, o Punhal PQD é quase praticamente... Vai agora fazer área de estágio. Vai fazer a brigada. E eu imagino, um mês depois, eu magrelo, todo, né? Tipo, debilitado. Não, vamos fazer. E hoje eu sou um dos que salto, né? Eu salto direto, livre, então... E na época eu nem queria fazer o PQD. Para você ver como a energia, né? A sinergia para aquele propósito faz com que leve a gente a outro nível, né? Uma outra frequência. Porque operações especiais, a gente vem com aquela mentalidade de insuperável, super-herói. Só que a gente não pode deixar, na minha opinião, né? O ego atrapalhar isso. Porque conhecimento, por exemplo, o senhor falou aí, conhecimento liberta. Quanto mais você disseminar o conhecimento, imagina aquele militar que entra na Força Aérea hoje, ele tá com a predisposição e ele quer ser operacional. Pô, eu quero. Isso aqui eu quero. Foi o que eu entrei assim. Na época que eu entrei pelo alistamento. Eu nem sabia como é que... Nem sabia que existia um negócio chamado Pelopes. Nem sabia. Eu lembro que no Punhal eu vi, sabe como eu vi o Punhal? O recruta, tu não olha nem pro lado, né? Fica com medo de tu, né? Acelerado. Então, assim, naquela época, em 2007, eu ficava sempre... Tu entrava em forma, não olha, não olha pro lado. Flexão, aí tu fica com medo de olhar pro lado. Aí, depois de formar, existia a Companhia de Infantaria e a Polícia da Aeronáutica. E o Punhal. Nunca nem tinha visto o Punhal em nenhum lugar. E naquela época não tinha internet que hoje tem, o pessoal pesquisa. Não tinha divulgação. Assim, você tinha que estar lá para entender quem era o Punhal, né? Tipo, até o batalhão que você tava. Aí eu fiz o estágio da PA, aí virei polícia de aeronáutica, na época era até hoje é sub-Fábio, na época era o sargento Fabinho. Um abraço, Fabinho. Lá, flexão, punho cerrado, aquelas coisas, né? Falando baixinho, falei, caraca, esse estágio aqui é mais brabo. Aí eu tava passando no batalhão de PA ali, né? Eu tava saindo da companhia de polícia e vi os punhais fazendo conduta de patrulha com munição de festim dentro do batalhão. Né? Ali, ponta 1 em cima. Vai, só... E eu achei aquilo ali incrível. E o tiro, pá! Eu falei, cara, eu quero isso, eu entrei pra isso. Eu quero vibrar assim, eu quero estar... Porque, assim, lógico, que eu nem falei, não é melhor nem pior. A companhia de polícia, a missão era de polícia da aeronáutica, né? Era o portão ali, era fazer a defesa das instalações naquele ambiente. E o Punhal, como o senhor bem falou no início, era aquele extramuro caso tinha que ser usado. Como eu fiz... Armamento lá, escolta de armamento, busca e apreensão de ex-militares ou desertores que a gente ia para as comunidades. Então, assim, eu participei de muita missão real do Punhal. Isso é um fator importante que você falou aí. Eu falei muito de guerra, de treinamento e tal. Mas mesmo no dia a dia de hoje, né, qualquer unidade da Força Aérea, a gente tem essa necessidade de cumprir missões extramuros, né? E você citou 2 exemplos aí que são clássicos. Né? A parte de busca e apreensão, cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Militar, né? E a captura de desertores, etc. E o Rio de Janeiro, infelizmente, ele vem sendo dominado, as comunidades do Rio de Janeiro vêm sendo dominadas pelo narcotráfico, não é de hoje, já é de muito tempo. E você precisa entrar para cumprir esse mandado de busca e apreensão, você precisa entrar para ir atrás de um soldado desertor, você precisa cumprir certas missões. Né? E aí você não vai fazer isso com um soldado com recruta, né? Que acabou de se formar, fez aqueles 4 meses ali de curso de formação de soldado, né? E vai botar o cara dentro da comunidade. Então é importante você ter uma tropa capaz de cumprir esse tipo de missão. E era aí que entrava o pelotão. Né? Ou se houver algum evento que você precisa ter uma força de reação rápida, que você precise agir. É por isso que hoje eu defendo assim, ok, Pelopes talvez não seja mais uma realidade dentro da Força Aérea, mas eu acho que a gente precisa, né, ter uma tropa melhor
formada, melhor treinada, melhor equipada. Dê o nome que quiser. Força tática, ações táticas, força de reação. Isso aí eu acho que o nome é o de menos. Né? O importante é você ter uma tropa bem treinada, bem equipada e pronta. Né? Para cumprir as missões. Perfeito. Bom. É isso, comandante. Aí. Pô, tendo a honra aqui do 01 e eu tô aprendendo bastante hoje. Eu sou punhal 102, o último formado. Mas eu te agradeço já, comandante, de ter disponibilizado de vir para cá. A gente sabe que é um trabalho, né, que a gente tenta fazer assim, os componentes dos punhais já para o pessoal que é punhal, tá assistindo, né? Então a gente teve esse projeto e o pessoal também que é admirador do pelotão, né? Porque eu acho que é onde a gente passa, a gente deixa a nossa mística, né? Com atitudes, né? Hoje a gente está extraindo para o lado mais digital, né? Hoje saímos da idade média para a idade mídia, né? Isso é um fato. Então eu acho que eternizar esse ciclo do punhal, que foram militares assim que eu tive a honra de trabalhar junto em missões e ser instruído por eles. Então eu respeito muito, que me ajudou na minha formação pessoal, até hoje, né? Então, eu acho que os punhais que estão hoje na polícia, né? O Ferrarez, que estão ainda ali no Paraçal, o Benevides, que estão no Bombeiro, né? Guarda-vidas. Eu acho que é onde a gente vai, isso eu acho muito legal. O Monteiro, que tá lá no metrô, até quero chamar ele. Eu olho para as fotos, eu vejo quando eu resgato o meu lado Borges Punhal, eu vejo, cara, a galera leva até hoje isso no peito. Tu vê uma camisa, tu vê uma marcha, o pessoal vai não sei aonde, vai lá na corrida da brigada, não sei o que a gente fez esses cursos, né? A gente viveu isso, só que hoje o pelotão é aquilo, cada um tá cumprindo a sua missão, aonde tá, né? Pô, hoje a galera que virou civil, que era a temporada do meu turno, então, por exemplo, Barbosa, fisioterapeuta, o Barenco ali, é professor de educação física, só que aonde eles chegam naquela área, eles tentam ser diferenciados. Eu acredito que o pelotão contribuiu muito, graças também ao trabalho que o senhor e todos aqueles elementos que compõem daquela época, aquela ideia, desde hoje, né, o Topan, e outros que eu não tive a honra de conhecer, porque eu nasci em 88, o senhor estava entrando na academia, mas a gente perdura isso até hoje. Então, acho que esse trabalho que a gente vem fazendo, assim, de expor, mas de maneira correta, transparente, legal, assim, é incrível, porque daqui a pouco, né, é a tendência natural da vida, vamos virar caveira em reais, mas a gente vai poder deixar, né, tipo, ali, aquele arquivo, olha só, existia um pelotão que fez esse trabalho, porque eu sempre gostei de ver um trabalho do Sidraque, do Abreu, do Macedo, foram uma vida inteira como praça operacional, né? Eles a vida inteira ali instruindo, até ir embora, até ir para a reserva, e assim, levando essa mística e também a filosofia de operações especiais. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, quando a pessoa ela faz um curso operacional desse, a principal consequência é a mudança de atitude, de comportamento, Exatamente. De forma de ver as coisas, né? Eu não sei se vocês tinham essa visão quando vocês estavam lá, ainda soldados do pelotão, mas eu, como major, coronel, comandante de batalhão ali, eu olhava o militar do Pelopes caminhando, se conduzindo dentro do batalhão, e olhava o garoto lá da PA da infantaria, o comportamento era diferente. A atitude, o dia a dia era diferente. A postura, né? E aí o que você falou, essa postura, esse comportamento, a pessoa, ela leva consigo. Né? Então, deu baixa, foi para a polícia, para o bombeiro, nós temos um delegado de polícia que foi punhal, médicos, né? Ele leva essa postura, ele leva essa forma de agir e de ver o mundo. Eu vou enfrentar, eu vou para o combate, E o combate, eu não estou falando só do combate, né? O médico ele vai para o combate também, o combate dele, o bombeiro vai para o combate, né? Então, cada um, ele enfrenta as demandas do seu dia a dia, da sua profissão, de uma forma diferenciada, porque ele aprendeu a enfrentar o problema de frente e nunca retrair. Nunca recuar. Essa mentalidade, né? Que a gente, é o que eu estava falando com o Ferrarez antes de vir para cá. O camarada de operações especiais que extrai a mentalidade de um vencedor, a gente nunca fica naquela posição de vítima, não vai dar certo, não sei o quê. Eu lembro que o F. Santos tinha uma história engraçada. O pessoal fala assim, mas não tem porta, então quebra a porta do lado e bota aqui.
Então não existe desculpa para uma operações especiais. Ah, não, Tem uma solução. Tem uma solução. Então tá com medo, vai com medo. É isso aí. Não sabe o que vai fazer? Vai fazer assim mesmo. Então isso é muito legal. E mais uma vez, obrigado, comandante. Eu que agradeço. Que isso aí. Foi uma honra estar aqui. Finalizamos aqui, né, o nosso primeiro episódio do podcast Punhal aqui, né? Punhal Podcast. O pessoal zoando aí do grupo aqui, que é o Benevide, Salomão. Salomão vai vir também. Ah, o Salomão? Salomão é brabo. Então a gente trouxe aí um pouco dessa história, começando com o nosso 01 aqui. E é isso. Não se esquece de se inscreve no canal, tá? Compartilha, dá o like aí, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí pra vocês que querem descobrir, pra gente também, né? Mas o intuito maior é expor essa história pra vocês e eternizar o Punhal como deve ser eternizado. Com certeza. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.